Sanepar. Comprar ou vender? Oportunidade, risco, dividendos, payout, a crise que eles estão passando lá de água. Fica aí conosco que eu vou te dar todo o subsídio. Vem! O que está acontecendo lá com a Sanepar, hein? O bicho está pegando lá. Vou te dar todo o subsídio aqui para você decidir se mantém na sua carteira, se você não tem, colocar na sua carteira, para que você tome uma decisão. Isso não é uma recomendação, lembra-se, tá? Mas antes de tudo, você tem alguma empresa de utilidade pública na carteira? Põe aí, fala nos comentários. E se você tem alguma dificuldade de interpretação com elas? De repente o próximo vídeo eu até coloco aí. A Sanepar ela foi fundada na década de 1960. É um monopólio que isso acaba ajudando por um lado. Neste momento ela está sofrendo com a crise de água lá e a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná, está no cangote dela lá. O que nós temos que olhar de primeiro, lógico, direto, que está receita dela é água. Vamos olhar o nível de barragens dela. Então, se nós olharmos aí, eu peguei esse gráfico aqui de 2020 para que olhar lá, janeiro, fevereiro e março estava alto, depois veio caindo, começou a melhorar em outubro, novembro e dezembro. A primeira dica que eu passo para vocês, direto no site da Sanepar, eles colocam sempre o comunicado e tem uma informação extremamente bacana lá que vocês conseguem acompanhar, que é o nível de barragens. Qual que é o nível de barragem? Então, se nós olharmos agora, pelo menos a última data que eles divulgaram, está lá divulgado, foi no final agora de março, finalzinho de março, a barragem de Iraí, ela está com o seu nível de 50,47. A barragem de Passaúna está com 60,42. E as outras duas barragens, que é a Piraguará 1 e 2, uma está com 56,42 e a outra está com 94,9. No total, o sistema de abastecimento está em 60 e 64. Comparado ao que tinha antes, melhorou conforme gráfico mostrado aqui. Em 2025 estava previsto eles fazerem uma transposição do rio Capivari para a barragem de Iraí. Anteciparam essa transposição, está divulgado isso, agora não está muito claro o quanto tempo, mas eles estão acelerando para diminuir esse risco da falta d'água. Então, ações estão sendo realizadas com isso e estão rezando aí para o negócio vir mais água. Muito bem. Também tem um comunicado no mercado da Sanepar dizendo que a AGEPAR, que é a agência reguladora, dos serviços públicos, vai avaliar a solicitação que a companhia fez referente à compensação dos valores oriundos por substituir o GPM pelo IPCA. Se isso for uma coisa legal, positivamente para a empresa, porque vai melhorar a parte financeira com certeza. Uma das ações dessa crise de água é a introdução do rodízio. Isso, eles mudaram agora a metodologia. Em 2020, até agora, tinha uma rotina, que passou a partir do dia 15 de março passado um novo modelo de rodízio que se agora o pessoal vai ter 60 horas de fornecimento de água contra 36 de suspensão. Isso vai ser mais um dia de água. Um dia de água mais um dia de receita. Então, mais receita de água e esgoto com isso. Vamos olhar como é que está o desempenho da ação da Sanepar. Então, se olhar Sanepar, a Copasa e a Sabesp, que têm o mesmo ramo, o comportamento delas está praticamente assim, o mesmo. Então as agências reguladoras, independente do que está sofrendo a Sanepar lá com essa interferência, se nós olharmos desde o começo do ano para cá, a Sanepar ainda não conseguiu se recuperar, está menos 12,07, a Copasa
menos 9,55 e a Sabesp menos 3,97. Mas o comportamento delas continua, sabe, é o mesmo, ó, tá aí, ó, para você visualizar desde o começo do ano para cá. Então o que nós temos que visualizar nesse momento um pouco mais a fundo nisso? As margens dela, como tá, né? Então vamos na margem bruta. A margem bruta dela desde 2008 tem uma média de 58,36 e a atual 59,97, um aumento de 2,76. A margem EBITDA, uma média de 36,13 contra 40,30. Ela melhorou em 11,54 acima da média. Está só melhorando, né? Vamos olhar então a próxima linha. Próxima linha, margem líquida. Margem líquida, a média dela, 16,60 contra 20,76 agora. Um aumento de 25,9. É uma escadinha que vem. Por quê? Se você olhar de 2018 para cá, ela ficou na casa de 20. Então, ó, 21,44, 22, depois 20. Então, está na casa de 20, mesmo com essa crise que ela está tocando lá. Temos que olhar então os resultados de como foi 2020, que é um ano que foi ruim para todo mundo, contra 2019. O que aconteceu com esse fechamento do ano? Teve um crescimento da receita líquida de 1,6%, uma redução do EBITDA de aproximadamente 2% e uma redução do lucro líquido de menos 7,7%. Então, algumas reduções, e todo mundo está falando também que eles estão controlados aí em despesas e custos. Não é bem assim. Olha esse detalhe. Nos custos diminuiu 1,72, saiu de 58 para 57. Mas o custo, todo mundo sabe que está ligado no produto. Não tem produto, o produto deles é água. Está diminuindo isso? Então, teoricamente, algumas coisas ligadas ao produto, que é o custo, acaba reduzindo. Então, nós precisamos saber se efetivamente isso foi uma redução. E aí nós vamos saber isso na próxima divulgação de resultado deles. Mas diminuiu um pouquinho. Contrapartida, despesas comerciais saiu de 13 para 15, um aumento de 15,38. Despesa administrativa saiu de 19 e aumentou para 22, um aumento de 15,79. E teve uma redução de outras despesas, saindo de 10 para 6. Então, uma redução de menos 40. Se você está numa empresa dessa, lógico que você está querendo dividendos. Esse é o seu foco. Então, quando você olha dividendos, você tem que olhar um indicador chamado payout. Esse payout, o que ele faz? É a quantidade do lucro líquido distribuído em percentual. Então, ele tem tudo isso de lucro líquido. Deste lucro, o quanto ele vai estar distribuindo. É isso que ele faz. A média de distribuição foi de 43,35 contra hoje, atual, caiu para 29,75, uma redução de 31,36. Nesse gráfico aqui, eu estava montando tudo, mas eu peguei lá do Status Invest, não é nenhum jabá, mas vai mostrar bastante uma coisa bem legal para vocês. Se nós olharmos a linha de payout, olha só, começou lá com 41,70 e caiu quando? Caiu em 2018 para 2019, quando começou a surtar tudo, onde ele tinha 47,49 de distribuição lá de payout, caiu para 30,59 e depois foi para 29,75. A parcela de distribuição diminuiu. Mas se você olhar o lucro líquido que caiu menos 7,7 de 2019 para 2020, então caiu pouco comparado ao lucro líquido que eles tiveram redução. Então eles conseguiram manter a rentabilidade para o investidor. Então o gráfico do lucro líquido fica muito claro aqui para vocês que a queda só aconteceu agora em 2020, que eles só vinham crescendo. E os proventos também acabaram reduzindo em 2020, que só vinham crescendo. Então, independente de agência reguladora de tempo, historicamente é uma empresa que ele vem crescendo. Alguns outros indicadores é importante você estar visualizando. O dividend yield de 4,63, o P dividido pelo VP, que é aquele cheiro que eu falo que até R$1 é um valor justo. Acima disso o mercado está cobrando, está pagando mais, né? É um ágio aí. E
Nesse caso, 0,95. Então o mercado está pagando menos. É uma ação que de repente pode estar barata para você. Não é uma recomendação, mas só com esse cheiro e todo esse histórico, de repente pode ser uma oportunidade para você. Faça uma análise da sua carteira, veja a diversificação e veja se ela entra ou não, se ela pode participar aí da sua carteira ou não. O importante é nós visualizarmos a dívida dela. A dívida líquida pelo EBITDA é 1,43 e eu vi que isso historicamente ele vem diminuindo. Lembrando que esse indicador que ele mostra é o quanto tempo paga-se a dívida. Então ele tem uma dívida, a operação gera e quanto tempo paga essa receita, essa dívida. Isso vem melhorando, é importante você visualizar esse indicador também. Se nós olharmos o crescimento de receita dela nos últimos 5 anos, ela está crescendo 10,07 e os lucros de 17,84 por ano. Muito bom. Alguns pontos a mais de atenções que são positivos e nem tudo será flores. Vou falar dos negativos também. Então, o que aconteceu nesse período? Teve um acréscimo de 79,3 mil ligações de água e 77 mil ligações de esgoto. O que é isso? Mais receita. Isso acabou ajudando. Aquela redução do lucro líquido de menos 7,7 que eu falei para vocês, isso acabou amenizando para eles. Fizeram um programa de aposentadoria incentivada, tiveram uma adesão de 565 empregados, aonde o retorno disso, o payback disso será em 11,4 meses. Um dos motivos, talvez, do aumento das despesas administrativas foi por conta dessa adesão. Mas, com certeza, não é só por conta disso, porque ele subiu mais de 15% esse tipo de despesa. E sim, ela continua rentabilizando os investidores com, querendo ou não, dividendos atrativos ainda. Quais os pontos negativos? Se essa crise de água, se não chover nas barragens, assim, num período um pouco mais curto, teremos sim problemas, porque o rodízio vai aumentar, eles vão ter mais gasto para agilizar outras ações, então sairá mais dinheiro, o resultado será muito menor. Segundo, se eles não melhorarem a eficiência das despesas comerciais e administrativas como aumentaram, fica ruim, porque se a crise não melhorar de água, o custo melhora, porque lembra que eu falei para vocês que está atrelado. E se o custo fixo não mexerem, sabemos que é uma estatal. Uma estatal ela demora muito mais para estar tomando determinadas ações. E se nesse período nós tivermos ainda algum tipo de ação da AGEPAR, que é a agência reguladora, para a empresa, isso pode ser um sanguessuga aí para a empresa. Mas independente disso, a empresa está consolidada, ela está bem, tem uma governança razoável. Historicamente eu mostrei para vocês que ela vem trazendo coisas positivas, mas pontos de atenções neste momento. Esse é um tipo de empresa que você não pode querer o bom, o melhor, o sem esforço e ainda ganhar hoje. Esse é um tipo de empresa que, se você entrou para ter dividendos, é longo prazo. Você precisa estar acompanhando esses tipos de ações. Então, longo prazo investimento. Isso não é uma recomendação. Lembra-se bem disso. Depende muito do perfil e do momento de vida que você está. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aí se inscreva, toca o sininho, aí não esquece aí de ligar o sininho aí e compartilhar esse vídeo aí para os demais amigos, que tem detalhes aqui que vai lhe ajudar a você a tomar decisão. Mas você quer investimento? Vem!